Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Cinearte, formação em audiovisual. Agradeço a presença de todos nesse sábado frio, saindo da cama cedinho, para ter uma aula maravilhosa de som para cinema com o Christian Weiss. Ele já vai se apresentar e eu tenho que fazer dar algumas informações. Esse projeto ele foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado. E, enfim, é o que viabiliza a gente ter essa aula, esse curso de formação, na verdade. Algumas outras informações, preciso combinar com vocês extra depois, a visita ao estúdio, para a gente conhecer um estúdio de som que tem lá dentro do projeto também. E qual é a outra coisa que eu preciso perguntar? Sobre a aula de edição. Acho que a gente vai ter que trocar a data, então eu gostaria de combinar com vocês para ver qual é a agenda que fecha também, para a gente fazer essa troca aí. Eu acho que esses são os reclames básicos. Sim. Esse projeto conta com a parceria, então, do Colarte e do Tem Que Ver. E nossos colaboradores, o pessoal da Cosmos, que está sempre aí com a gente. E eu acho que é isso. Ed, quer falar alguma coisa? Não, só muito obrigado por ter vindo e aproveitem o curso. Vamos fazer muita coisa legal. Opa. Atores eu já estou providenciando. Opa! É isso aí. E o Alexandre Álvaro. fala. Álvaro. Christian. Fala o nome das pessoas, não te preocupe. É verdade. O Alexandre veio já, né? Álvaro, quer dar um oizinho pra galera? Dá só dizer então uma boa aula para nós e que depois, né, amanhã e segunda-feira a gente coloca já a aula gravada no site que tem que ir para quem quiser olhar novamente. Falando sobre o Alexandre Derlan agora, mais uma informação que já estava esquecendo. Ele vai passar ainda esse final de semana as brutas para a Bruna. Vai passar o link para mim, eu passo para ti, tu repassa para o grupo. E os outros curtas que foram gravados na semana passada, ele vai começar a editar, não tem ainda um prazo certo, mas aí eu vou informando vocês no decorrer. Já são ansiosos. Imagino. Então tá, deixo vocês com o Christian e vamos lá, boa aula para todos. Então tá. Olha, um aplauso. Vou até deixar meu café aqui. Então tá, muito bom dia. Nessa manhã fria, porém, dia de sol lindo, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer receber esse convite da Laura e do projeto como um todo e conhecer esse espaço cultural que eu cheguei e já fiquei muito assim encantado, né, em ver essa efervescência cultural acontecendo no litoral aqui em Tramandaí, né, com exposições e atividades, né, ligadas à cultura como um todo e ao audiovisual. Muito bem, assim, ó. O que a gente tem um combinado, né? A primeira parte teórica e a segunda parte prática. Porém, a parte teórica eu queria ir conversando com vocês. Assim, meus slides vocês vão ver que são tópicos de conversas. Então eu preciso muito que a gente, né, estabeleça uma conversa para ir discutindo o assunto em si. Para começar, eu não sei se vocês costumam se apresentar, mas eu queria saber muito, assim, rapidamente, até para a gente poder ter uma base. Eu vou ir por alguns caminhos diferentes de acordo com as nossas conversas. Então eu trouxe um slide base, mas eu tenho outros materiais que daqui a pouco, né, se eu começo a falar uma coisa que eu estou chovendo no molhado, eu vou para um outro caminho. Então eu queria conhecer, assim, brevemente, assim, vocês... Se vocês já têm alguma experiência com audiovisual e com som, tá? Mas assim, muito brevemente, e o que vocês costumam assistir, daí já como espectadores, né? O que assistem e onde assistem? Assistem filmes, séries, em casa, na TV, no computador, no celular? Como é que vocês costumam consumir conteúdos audiovisuais? Então, assim, é uma rodada bem rápida para a gente seguir adiante. Querem fazer por ordem ou... Por fila? Começamos aqui na frente, então? Bueno, Jorge, eu consumo na TV, no computador, séries, películas, documentais, terror, dramas, todo
da Colômbia e trabalho com programação. Programação... Software. Tá, legal. Uhum. Fábio, sou músico há 35 anos. Boa. Trabalho com música, vivo de música e das horas vagas também gosto de mexer com vídeo, né? Conseguimos fazer algumas coisas, sempre estão filmando alguma coisa e eu gosto muito de captar som dos shows. Inclusive algumas coisas eu já editei assim. Então mexo com software de música, né? Down e tal. E então, isso aí, curto cinema em geral, filme em geral. Show. É Fábio. Adamor. Gosto de assistir bastante filme, consumo bastante conteúdo relacionado à edição de vídeo, né? E vídeo cortado no tempo da música, né? Assim, tudo assim bem... Gosto muito de assistir, de ver videoaulas, né? Então, bastante conteúdo que eu consumo nessa área de videoaula. Show. Eu sou o Cláudio, eu costumo assistir mais coisas na TV ou no computador, né? Que a gente tem disponível. Temos cinema aqui, aí é complicado, né? Eu estou sempre aqui no Cine Salinha. Não, aqui, né? Sim, Você mas já tem um... É a maior tela que a gente tem aqui. E eu sou músico também, já gravei algumas coisas com o Reaper, tem uma interface de áudio em casa, algumas coisinhas. Show. Um pouquinho. Sou Cícero, sou músico e sempre curti assim, o audiovisual e agora estou muito feliz de ter essa oportunidade de aprender mais sobre. Já fiz alguns trabalhos com edição, assim, uma edição mais simples, né? De corte, transição de vídeo, coisas assim. E também de tentar sincronizar, por exemplo, no videoclipe, sincronizar a música com o que está rolando na tela. E o que eu gosto muito de filmes, assisto Netflix, coisas assim, e suspense, enfim, é isso. Show. Meu nome é Eliane, eu sou artista plástica, tenho pouquíssima experiência na área de audiovisual, alguma coisa na faculdade ainda, e agora surgiu essa oportunidade, né, e a gente não pode deixar passar. Estou bem interessada em começar a criar nessa área. Mas eu assisto também tudo que está disponível em termos de... Não tem um gênero específico que eu gosto, é eclético. Gosto de assistir também programas de comédia, de esses podcasts, no celular, na TV e aqui no Cine Salinha. Show. Meu nome é Luciano, não sou do audiovisual, mas sou músico amador, toco num projeto de música instrumental, né? E mexi com gravação, edição, mixagem também. E agora de filmes, estou no momento MUBI, que é uma plataforma que tem de filmes. Legal. Por lá? Pode ser? Eu sou o Luiz Ávila, sou repórter fotográfico de formação analógica. Trabalhei em algumas redações, tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro. Estou aposentado de carteira assinada, então estou me dedicando ao projeto já tem alguns anos. Eu tenho trabalhado com uma produtora chamada Cena 1 em Porto Alegre e eu faço muito trabalhos de making off. Então acompanho mas de cinema, sim, o que eu sei, de vídeo, de trabalhar junto, de conversar com as pessoas. Eu realmente estou aqui para aprender essa parte, que está sendo bem legal. Show. Meu nome é Ana Sária, eu consumo séries, filmes através de computador, celulares. Eu não tenho uma experiência no audiovisual, fiz poucas coisas assim relacionadas a isso. Os aplicativos de baixa tecnologia, que é no próprio celular, né? Era isso. Show. Oi, meu nome é Cláudia, eu sou cantora da Sonora Caribe junto com o Fábio. E pela parte de vídeo, eu gosto muito de filmar, sempre gostei muito de filmar nos shows. Mas como eu estou cantando, sempre filmo os outros, né? E depois me filmo eu com o público, tudo no celular, agora, né? E eu gosto de editar meus vídeos para poder
divulgar meu trabalho. Então, essa parte de fotografia, sempre gostei de fazer vídeos. Eu gosto de captar o momento. Legal. Né? E gosto de filmes, sim, gosto muito de documentários musicais, de artistas. Não vejo muita TV, porque a televisão hoje em dia não soma nada para mim. Então eu escolho a programação no YouTube e é isso aí. Que legal. Eu sou Libi Fernandes, sou cantora também, tá cheio de música. Pois é, ótimo. E eu comecei muito nova fazendo locução de rádio. Daí depois comecei a fazer locução de televisão também, participar de algumas produções audiovisuais, programas eleitorais. E tive então uma experiência assim com várias pessoas, né, desse ramo do cinema. Ajudei inclusive na direção. E como cantora também edito muito dos vídeos aí que saem, né, dos shows. E estou aqui para aprender e se somar essa turma. Que show. Eu sou a Fernanda, eu sou videomaker, trabalho com vídeos para redes sociais. E eu costumo assistir muito YouTube, sou um fã de YouTube. Séries, filmes, assisto muito na TV, canais de streaming. E quando dá, eu vou no cinema também, que eu gosto bastante. Show. Faltou eu falar que eu assisto muito filmes também, Netflix e TV, principalmente TV. Não sou muito do celular e computador assim, pra assistir. Mas YouTube também, enfim. Super eclética também, não tem um gênero determinado, eu gosto mais. Eu sou a Bruna, trabalho com marketing, também estou sempre nessa questão de edição de vídeo, de som. Eu moro em Porto Alegre, faz um ano que eu tô aqui. Eu ia direto lá em cinemas independentes, tipo a Casa de Cultura Mário Quintana, que tinha o do Cofre lá no Santander, tinha os bancários, toda essa questão eu sempre estava envolvida, porque eu sempre gostei dessas coisas de arte, museu. E agora a gente adquiriu ali, eu e meu marido, a gente comprou um home theater, que é da Onkyo lá, para poder trazer um pouco mais de imersão, né? Porque a gente sente que a gente precisa disso, porque a gente é direto no cinema, aqui a gente não tem tão... A gente tem aqui o Cine Salinha, mas a gente precisa de alguma coisa para streaming, essas coisas assim, então a gente tentou investir nisso também, para conseguir ter um pouco mais de qualidade de som, porque a gente valoriza bastante. Que legal. A diferença. Sim, muito. Muito bem. Alguém mais? Eu sou a Aline. Eu gosto muito de cinema, filmes. Também não sou muito fã de assistir no celular, prefiro assistir na televisão ou computador maior. E tô aprendendo sobre audiovisual agora. Não trabalho com ainda. Show de bola. Alguém mais que apresentar? Foi? Então eu sou o Christian, eu sou formado em audiovisual, que é o curso tecnólogo, né, e também em publicidade, apesar de ter atuado quase nada como publicidade em si, né, sempre atuei dentro do audiovisual, e durante a faculdade eu já entrei num estúdio de som e acabei ficando 17 anos trabalhando nesse estúdio de pós-produção de som. Então, assim, minha experiência é muito na pós-produção, que é uma etapa depois do filme editado, né? Pós-produção de som, o filme já foi editado e aí a gente trabalha o som. Depois a gente fala mais sobre as etapas. Então, dentro, né, desse contexto, pude trabalhar em diversos filmes, curtas, médias e longas metragens, também com jogos, também trabalhei com dublagem de jogos, séries de TV, enfim. Eu não me considero um músico, tá? Então eu estou diante de vários músicos aqui, né? Mas assim, noções de música, eu me considero um músico de hobby, né? Então gosto de tocar e tudo, mas não me considero um músico, né? Minha formação não é música. Mas é muito importante essa conexão com a música, ela é sempre importante para trabalhar com som. Não precisa ser músico, mas precisa, né, pelo menos gostar e buscar entender alguns conceitos mínimos, né, de ritmo, para a gente conceber algumas coisas que, né, eu vou explicar depois, assim. Então fiquei bem feliz, assim, em saber que temos diversas pessoas aqui, né, que trabalham com música, né. Acho que é a primeira vez que eu falo para um grupo que a maioria
trabalha com música e eu acho que vai ser diferente hoje por isso. Trilha né? e música original, os filmes têm. Exatamente. Geralmente isso é o problema, geralmente né, é onde o pessoal não sabe onde buscar, e você já tem a solução. Enfim, e aí eu também né, fiz o meu mestrado em indústria criativa, então tem esse lado também de buscar conhecer o mercado ao qual eu estou inserido, né, e esse setor cultural como um todo, e economia criativa que gera em torno disso. Então acho que vocês estão vendo aqui como né, a presença, a existência desse espaço né, já está transformando a cidade, né, e isso movimenta muito também a economia, né, o que vocês vão fazer a partir né, dos conhecimentos que vocês estão buscando com os diversos professores, né, vai gerar também né, muitos que a gente chama de bens intangíveis, né, que a gente não sabe quanto um filme, alguma obra audiovisual pode render, né, às vezes é até inesperado. Então, bom, me apresentei brevemente, eu achei bem legal que vocês comentaram que assistem documentários, filmes, né, atualmente eu dou aula no Instituto Federal, lá em Alvorada, então desde 2020 eu entrei, né, sou servidor público, então agora professor de áudio nos cursos de áudio e vídeo, e a maioria dos meus alunos são do ensino médio, né, então quando eu pergunto, a maioria assiste dorama, anime, e aí tem uma outra perspectiva, assim, de trabalhar, é bem legal, assim, ter essas múltiplas, né, visões do audiovisual. Enfim, vocês já tiveram algumas aulas, vocês tiveram aula de história do cinema. Então eu vou, né, o tema né, proposto para hoje era a importância do som no cinema. Esse tema é um tema que eu venho discutindo há muitos anos, assim, porque é diferente, acho que ninguém deu uma palestra aqui falando da importância da imagem no cinema, né? Porque já fica meio implícito que a imagem é importante, né? E aí parece que o pessoal do som tá sempre assim, ó, oi, eu sou importante também, né? Tem que essa importância do som no cinema. A gente vai discutir um pouco sobre isso agora, assim. Então, o que vocês viram na história do cinema? Assim, vocês assistiram os filmes dos irmãos Lumière, A Chegada do Trem na Estação, vocês assistiram aqui? O que foi trabalhado nessa história do som do cinema? Chegou a parte que a gente conversa. uma centrada na história da produção de cine no Brasil. No Brasil, então. Principalmente. Tá. Depois, alguns conceitos tomados de películas da primeira parte do Teve ciclo. um panorama geral de todos os filmes, os primeiros filmes e tudo mais, até os filmes mudos. Tá. Áudio, onde foi desde... Mas foi bem rápido, assim, não teve um fundamento. Trechinhos de filmes, Trechinhos. não foram os filmes inteiros. Sim, mas aquele trechinho do trem chegando na estação, essa primeira exibição do cinema que foi num café na França, falaram disso? Comentaram. De repente a gente até pode botar ali depois no YouTube, né? Então o que acontece, né? Ali no final dos anos 1800, né, 1880 e 1890, estava acontecendo né, diversas buscas né, por tecnologias. Ocorreu uma coisa que a gente chama hoje, né, a competição do mercado de trabalho hoje, o mundo competitivo, na época era uma competição por patentes, né? Patente eu invento alguma coisa e eu faço um registro disso, e essa coisa que eu inventei, essa invenção, ninguém pode fazer uma igual sem me pagar. Bati no microfone, olha, primeiro erro. Desculpa o pessoal que está assistindo no YouTube. Ninguém pode reproduzir isso. Então, assim, era a época dos inventores, né? Thomas Edison, o Tesla, enfim, a busca por invenções, né? Que iam ser registradas e patenteadas, né? Por isso a guerra das patentes, e elas, né, a partir disso geravam, né, lucro. Então, o início do cinema ele vem dessa disputa tecnológica, né? Então,
os irmãos Lumière foram, né, considerados... Tem gente que, historiadores do cinema que ainda discutem isso, né, mas assim, comumente aceito é como os irmãos Lumière fizeram o cinematógrafo, que era um equipamento que gira uma manivela e capta, né, o pessoal da fotografia, né, pode até dar mais detalhes do processo fotográfico disso, né, de bater várias fotos em sequência. Isso já vinha sendo, né, anos antes, né, já vinha sendo experimentado, até teve um experimento por um fotógrafo que dizem que foi uma aposta acho que foi algumas décadas antes disso, né, que botou um cavalo correndo numa pista. Vocês viram essa questão do cavalo? Né? Então, isso aí é descobrindo que sequência de imagens, né, uma sequência de imagens, nós, enquanto espectadores, percebemos como um movimento contínuo. Aí tem a questão do olhar, da persistência da retina, chegaram a ver isso também. Tá, perfeito. Agora a gente já está começando a chegar nos pontos onde vocês já estudaram. Então, toda essa parte foi, né, então, esses avanços tecnológicos até chegar na exibição, que cinema se considerou uma exibição pública, ou seja, uma tela, diversas pessoas na mesma sala assistindo essa obra. Então os irmãos Lumière com aquele aparato chamado cinematógrafo, que filmava e depois, por uma, né, troca ali do dispositivo, ele também poderia projetar, né, esse material. Muito bem. E aí, na história do cinema, a gente vê que esse início não tinha som, né? Os filmes eram, né, imagens, era película fotográfica. Até, na verdade, não faz parte do projeto, mas eu casualmente tenho na minha mochila um negócio aqui, deixa eu passar para você, só um pouquinho. Acho que eu trouxe, que é uma coisa que eu uso em aula. Trouxe. Né? Então, as fotos, 24 fotos por segundo, né, era o padrão. Então aqui eu tenho um pedacinho de película, isso aqui é 1 segundo. Né, são 24 fotogramas. Né, se quiserem ir olhando e passando, quem não conhece. E aí, muito bem. Aí depois, falaram sobre 1927, o cantor de jazz, e o início do filme sonoro? Não? Né, o que se tem geralmente a partir do final dos anos 20, entra o cinema sonoro. Inclusive, né, tem toda uma revolução na indústria, porque os atores e atrizes não eram experientes em dar o texto, né? Eles interpretavam sem falas, e aí muitos atores e atrizes perderam o emprego para os que, né, tinham a expertise de interpretar falando, e enfim, tem toda essa história. Mas e o som? Será que... quem é que poderia passar uns slides para mim ali agora? Vamos passando, vamos ver se eu já estou em qual agora. Vamos passando mais um. Isso, tá. Pode deixar aí. O som, quando é que entra o som? Né? Será que esses filmes não tinham som? Esse primeiro cinema? Tinha som ao vivo. O pessoal da música já tá, né, e aí tinha os músicos contratados, né? Então, assim, o primeiro cinema, ele era considerado cinema de atrações, porque era diferente, né, do que a gente tem, né, como hoje ir numa sala assistir um filme ou assistir alguma coisa de uma forma assim, silêncio, vamos assistir, né? Não, era como ir num pub, né, ir os vaudevilles, eram festivais, eram lugares que tinham peças de teatro, tinha várias coisas acontecendo e exposição de obras, né, audiovisuais, e aí com músicos. Então, o que foi chamado, né, o primeiro cinema de atrações, né, porque era uma atração em si, era como ir num lugar, tomar, né, alguma bebida e assistir às atrações, né. Só que aí tinha música ao vivo. Tinha música ao vivo, em alguns tinham pessoas que narravam algumas coisas. Então, o cinema, ele sempre teve som. Ele não tinha som,
sincronizado. Que é aí que foi os avanços tecnológicos. Mas o som sincronizado era para não precisar mais ter pessoas ao vivo e poder reproduzir, né, um filme em vários lugares com o mesmo som. Né? Porque na época do cinema não sincronizado, o cinema que era, a gente chama de cinema mudo, mas o cinema não era mudo, né? Tinham partituras para determinados estilos de cena. Então agora é uma cena triste, uma partitura, o pianista ia lá e tocava a cena triste, e por aí vai. Então ele tinha todo um pensamento, né, até uma indústria pro som, só que não era sincronizado. Ao mesmo tempo, a guerra das patentes estava acontecendo. Então a questão do cinema ser sincronizado, ela veio depois porque conseguiram depois sincronizar mecanicamente. Mecanicamente, várias tentativas foram feitas. O filme rodava uma película e aí tinha uma correia que tentava rodar um disco ao mesmo tempo. E aí, claro, ia perdendo sincronia ao longo do filme. Então, vários experimentos foram feitos. Então, eu vou mostrar agora um dos primeiros, né, o que se tem assim como uma das primeiras vezes que sincronizaram áudio e vídeo. Então áudio e vídeo eram coisas separadas. A gente chama hoje de áudio e vídeo, né, mas era filme, né, e uma gravação sonora, um registro fonográfico. Né? Então, Thomas Edison, quando eu falo Thomas Edison, o que vem à mente de vocês? Sim, a lâmpada. A lâmpada. Várias outras invenções. Várias invenções. Pois é, mas... Disco de cera. Disco de cera, então o fonógrafo, né, várias invenções. Ele fez isso sozinho? O Thomas Edison, a gente pode fazer traçar alguns paralelos. É como se fosse, você já ouviu falar no Steve Jobs? Ele não construiu aquele computador sozinho. Ele era empresário. Thomas Edison também era um empresário. Então tem um experimento que são dos laboratórios do Thomas Edison, mas são os funcionários do Thomas Edison fazendo o experimento. Que é esse experimento Dickinson. Dickinson era um dos funcionários. Então vocês vão assistir agora a primeira vez que foi sincronizado o áudio e vídeo. Vocês estão assistindo o primeiro audiovisual sincronizado na história. 1895. Vamos ver se vai estar com o som. Isso, obrigado. E aí esse material foi encontrado, né, e restaurado. Muito mais antigo do que eu pensava. Tá, acho que deu pausa ali. Aí. Essa parte é sem som mesmo? É sem som. Ele está só explicando que eles encontraram os materiais do projeto Kinetofone da Edison Company. E aí um cilindro quebrado foi encontrado. E aí a gente vai ouvir esse cilindro. Como ele está quebrado, ele vai ter um ruído. Cada vez que a agulha passa na parte quebrada, ele vai dar um ruído. Então a gente vai... não sei se nesse vídeo tem a parte corrigida, mas aí depois tem alguns vídeos que mostram já digitalmente corrigido esse ruído. Ó, esse tutu é a parte quebrada do cilindro. Esse vídeo agora vai mostrar algumas vezes e na última vai ser sem o ruído. Sem não, mas reduzido, né? Então isso já é um exemplo do que, né, digitalmente se conseguia fazer nos anos 2000, 2010. Hoje já se tiraria todo esse ruído, né? Hoje deixaria o som
a tecnologia vai mudando, né? A gente pode pausar. Uma imagem de captação de áudio naquele cone ali, que eram as antigas captações já. Isso. Ele tá gravando ali o violino. Isso, o cone está direcionando o som para uma... Vamos acender a luz aqui. No caso, né? Ele é vocês já viram um gramofone que toca... É estilo gramofone, né? O cone direciona o som para uma membrana, essa membrana vai vibrar e vai mexer uma agulha que está arranhando a cera. Um disco de cera. Que era o fonógrafo do Thomas Edison, da empresa, né, Thomas Edison. Né? Então eles, o que é a ideia, né? Pegar o fonógrafo que eles estavam criando, o projeto do kinetofone, vamos sincronizar os dois, né? E tentar colocar isso no mercado. Tem um livro que conta essa história mais detalhada, né? Um livro que chama Film Sound, e aí conta a história de vários testes. Na verdade, assim, faziam um teste, aí chamavam um grupo de investidores, ia para uma sala de cinema e mostrava. Dava 15 minutos, perdia a sincronia e aí falhava. É por isso que demorou até 1927 até ter comercialmente o cinema sonoro, né? Porque nesse início eram testes. Muito bem, ótimo, é isso aqui, primeiros testes de sincronização. Bom, qual é a sacada? A gente viu esse vídeo agora, qual é a sacada deles ali? O que vocês acharam desse vídeo como um teste? Ali, quando eu sei, mas me parece que ali ele tocando de frente do microfone, e que na verdade poderia ser um alto-falante que vira o microfone, alguma coisa assim. Ou dois homens dançando ali, fazendo a ideia da cena, ele estava fazendo ao vivo, a trilha sonora. Sim. Tem muito daquela ideia do cinema de atrações, né, de tu ter uma atração acontecendo, daquele cinema que ainda não tinha... Já falaram sobre linguagem audiovisual? Eu imagino, um pouquinho. Né, ainda não tinha aquela linguagem audiovisual estabelecida, né, que vem depois, com as próximas décadas. Então, aquele momento era mostrar para que servia aquilo. Né, por isso que era atrações, mostrar para que servia essa invenção nova. Então, tanto no cinema quanto o áudio do cinema tinha esse objetivo. A sacada dele é que eles botaram uma pessoa tocando violino e meio de lado para mostrar. Então, o sync não é muito bom. Se ele tivesse feito uma pessoa batendo palma, a gente ia ver que era super problemático. Mas eles, não vamos fazer alguém batendo palmas, né? Vamos fazer uma música, já entrou a música, já entrou uma dança, e aí o olhar vai para a dança, vai para a música, ou seja, de certa forma, eles já estavam ali sabendo das limitações, né, da sua tecnologia, mas contornando isso criativamente e usando essas limitações na forma de fazer, né, desenvolvendo linguagem. Então acho que isso nós brasileiros, bom, tem os amigos, né, de fora, assim, mas nós latino-americanos estamos muito bem acostumados a ter limitações para produzir, não ter os melhores equipamentos, mas contornar isso e usar isso às vezes a nosso favor. Então, um exemplo lá do primeiro cinema. Bom, e aí entra o cinema sonoro, né, que aí a história segue com essa ideia do, né, o som sincronizou, e a partir daí a gente vai desenvolvendo linguagem. Comentários, dúvidas dessa primeira parte aqui? Tudo tranquilo? Bom, aí depois do cinema sonoro, o cinema sonoro ele começou qual é que era a ideia? Era ter uma sala que tinha uma tela, um projetor, uma caixa, né, que projetava, que reproduzia som. Logo percebeu-se, né, que essa caixa ela teria que ficar atrás da tela. Então isso é uma coisa que é uma das principais diferenças, né, do cinema para TV e para as outras mídias. Por isso que eu perguntei que mídias onde vocês consomem audiovisual. O cinema, a caixa fica atrás da tela. A tela tem microperfurações e a caixa fica atrás. Então, quando tem um personagem grande aqui na tela, o som, né, a voz desse personagem está saindo como se fosse do personagem. Mas aí a gente começou a ter essa experiência de sala, pessoas, e as tecnologias também foram sendo desenvolvidas para usar isso a seu favor. Então,
surgiu também o surround, e teve toda a história do surround, né, que é ter outras caixas espalhadas pela sala, não só atrás da tela. Então teve as caixas atrás da tela, mas daqui a pouco tem caixas do lado, caixas no fundo, e isso começou né, foi também no início como forma de mostrar tecnologia, até que a linguagem foi incorporando. Essa coisa da tecnologia, quando surge uma tecnologia nova, primeiro ela vem com o objetivo de mostrar para que ela existe e o que dá para fazer. E depois as pessoas começam a desenvolver linguagem nisso. Alguma semelhança com a atualidade que nós temos de tecnologia nova? A IA hoje, o que é? Mostrar a sua... É um cinema de atrações, a inteligência artificial nos dias de hoje, né? Surgiu essa semana um vídeo da nova IA do Google que agora tem falas, né? Vocês já viram? Depois, no intervalo, a gente pode botar ali para quem não viu, que é impressionante. Mas o que são os vídeos? São pessoas mostrando... São pessoas virtuais mostrando que agora elas podem falar. É um cinema de atrações, né? O Surround também teve isso, teve experiências, né, com cinema 3D, 4D, né, cinema de realidade virtual também. Então até alguma coisa pegar e ganhar uma linguagem, no início ela está ali mostrando a sua potencialidade. A gente está vivendo isso, então eu não me espanto tanto com a IA hoje, porque eu olho para a história do cinema e foi isso que aconteceu em 1890. O pessoal do teatro estava apavorado com aquele negócio. Assim como a gente do cinema talvez está apavorado agora com a IA, né? Mas o teatro acabou? Não, né? Foram linguagens que foram sendo criadas a partir disso. Ok, não acabou, mas mudou algumas coisas, né? Alguns empregos mudaram. A gente não pode também negar que, né, algumas coisas mudam, né, nesse contexto. Então, realmente, a IA pode impactar empregos também. Muito bem. Agora a gente chegou, tirou essa parte de introdução e agora temos o som sincronizado. E o que o som sincronizado, né, a gente somou áudio mais vídeo, o que ele gera? Eu vou agora pedir para mostrar, dentro da minha pasta tem um arquivo chamado vídeo, está no meu pendrive. É um arquivo... Deixa eu ver se eu acho que... Vídeos? Não, volta a uma pasta anterior. É esse último ali, vídeo. Aí tem que... Só que tem que sair da apresentação. Pode parar. Aí. Acho que tem que sair da apresentação e botar o vídeo. Ele vai começar com tela preta mesmo. Deixa eu ver o horário até para me organizar aqui, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. 10 horas, tá. Acho que é só dar um ESC ali na apresentação. Aí. Vamos apagar a luz? Então, pessoal, assisti um vídeo e a gente vai conversar sobre esse vídeo. Muito bem. O que vocês viram aí? Uma moto andando. Uma moto andando. Opa, começamos a discutir já conceitos. Nós vimos uma estrada. Alguém seguindo alguém. Alguém seguindo alguém. Que mais? Vamos chutar. O que está acontecendo nessa cena? Estamos experimentando a velocidade. Experimentando a velocidade. A velocidade vai aumentando. Quem mais? Uma cena de fuga. Uma cena de fuga. Muito bem. A vibração da imagem acompanha o barulho da moto. Porque a velocidade, né, bom, era uma pista de asfalto, ela começa a tremer a câmera. Muito bem. Então a gente conseguiu, né, assistindo um áudio com um vídeo sincronizados, tirar algumas conclusões,
né, de uma cena que poderia estar acontecendo, já contextualizamos, né? Ou seja, eu falei da linguagem audiovisual, né, que ela foi sendo estabelecida. Essa linguagem, nós sabemos, né, é uma língua que nós já temos assim como sabemos falar português ou outras línguas, nós sabemos consumir audiovisual. Então, nós interpretamos isso que aconteceu de uma certa forma, né, a partir das nossas referências, a partir do que vocês assistem. Bom, só que isso não era uma moto. Não era uma moto. Era Motorola. Motorella? Era um motor? Não era um motor também. Ou era uma bicicleta com barulho? Também não. Não era um motor. Não era um motor. Foi tão rápido. Então era uma engenhoca com papel. Olha só que legal que vocês estão trazendo as referências do que o som passou para vocês. O som era de uma moto. Sim, o som era de uma moto, mas o vídeo não era de uma moto. Então é um som de uma coisa com o vídeo de outra. É que a sombra sugeria a imagem de uma pessoa. Exatamente. Sugere moto. O som sugere moto, mas a imagem, ela, sem mostrar muito, ela entrega ali que é uma moto. Sim. Né? Assim como o tubarão não é um tubarão no filme Tubarão, ele é só a parte da frente assim, ó. O resto era alguém manipulando, né? Ou seja, o som tá somando com o vídeo e nos entregando alguma outra coisa. Se a gente tivesse assistido só esse vídeo sem o som, talvez ninguém falaria em moto. Iam falar em bicicleta, muito veloz, né? Skate, carro. A gente falou moto porque o som era de moto. Eu vou mostrar o vídeo do que é. Não, eu vou mostrar o vídeo real. Esse vídeo fui eu que manipulei. Eu coloquei o som da moto. Deixa eu fazer aqui. Isso é uma cena, é um trecho de um filme. Opa, não é esse. Ah, dei 2 cliques. Volta. É esse aqui. Vamos ver se vai rodar. Essa é a cena do filme. Downhill Speed. É onde que a gente desce ladeiras buscando a maior velocidade possível. A fórmula no skate. Então, o que a gente começa a discutir aqui? E isso são coisas que são, pessoal, são coisas do nosso dia a dia, tá? Eu tô trazendo não tô trazendo uma coisa que é nova. São coisas que nós vivenciamos diariamente enquanto consumimos audiovisual. Eu só tô propondo que nós passamos a refletir sobre isso. Então, assim, quando a gente tem um áudio e um vídeo, o resultado audiovisual, né, ele tem um significado maior do que só o áudio e só o vídeo. Porque um passa a influenciar no outro. O vídeo influencia a nossa percepção no som e o som influencia a nossa percepção no vídeo. Uma moto naquele vídeo influenciou a imaginar que aquilo ali era uma moto. Então nessa equação 1 mais 1 não é igual a 2. É uma coisa maior que 2, porque a soma das potencialidades de áudio e vídeo nos entregam algo maior, que é o que um autor chamado Michel Chion vai chamar de valor agregado. O valor agregado é a soma de áudio e vídeo gerando esse resultado, né, que para nós é diário isso, né, audiovisual. Mas a gente tem que começar a refletir sobre isso, que ele é maior do que né, simplesmente o áudio e o vídeo, né, sozinhos. Bom, alguém que era do jornalismo, fotojornalismo, mas ela trabalhou com locução, mas era jornalismo também? Não. No jornalismo a gente tem muito isso, né? Porque o que é a imparcialidade do jornalismo, né? Quando se chega num lugar e liga uma câmera e aponta para um lugar, já escolheu não apontar para o outro. Mas quando grava um off em cima dessa imagem, contando aquela história, essa história pode ser completamente diferente. Né? Então, quando esse autor aqui, o Michel Chion, ele tem um livro chamado A Audiovisão. Aí nesse livro, ele dá esse exemplo, né, do valor agregado
como se fosse uma matéria de um jornal, tem uma tela e tem 3 aviões na tela. E aí, dependendo do que a locução, né, ou o jornalista falar, a gente vai ter leituras diferentes. Pode falar, né, que dia lindo, nós vamos olhar para o céu. Pode falar, o segundo avião tá próximo ali do terceiro. Bom, a gente vai olhar uma outra coisa, né, ou cadê o quarto avião? Então, o som, a forma como... E aí ele traz muito em relação ao texto, né? Mas aqui eu trouxe o exemplo da moto para não ter texto, porque o som em si, ele nos muda essa percepção. Certo? Dúvidas, comentários, algum exemplo que começa a vir à mente? Acho que agora a ideia é que os exemplos comecem a surgir também. A gente viu um vídeo, um curta, que era de um cara que fala que... Cego? Que ele era cego, né? E ele contou toda uma história no audiovisual só no áudio ali, né? Contou a história de uma moça, de um cara que era apaixonado por uma moça. Então todo um enredo montado ali só no áudio, né? E naquela situação a gente vinha na nossa mente ali as imagens do que estava acontecendo, tu montava na tua cabeça ali, onde eram as coisas, né? Então é bem legal, eu acho que o áudio é uma parte muito importante, assim, eu acho que uma coisa não... Se em algum momento isso existiu, é uma coisa que não dá para separar mais. Uhum. O áudio e o vídeo, assim, é muito importante. Até porque, por exemplo, quando tu vê uma cena do filme, se não tem música, parece que a música, o som, te dá aquela emoção. Gera o sentimento. Gera o sentimento daquela cena. É muito importante. Se mudar a trilha sonora, a gente tá falando de trilha sonora, mas se mudar a trilha sonora, a gente falou, põe uma música dramática, e tira e põe uma música cômica, assim, a cena é mesmo, vai mudar. Vai mudar completamente a Filmes percepção. e documentários e coisas agora que não tem fundo sonoro, eu acho muito estranho. Tem um que foi gravado em sequência, agora na Netflix. Eu fiquei muito agoniada porque não tinha barulho nenhum, só era eu fiquei sem música. A série Adolescência? Eu achei muito... Pra mim não me pegou, porque eu não Eu gostei muito. Mas ela tinha música, mas não música naquela forma tradicional como a gente está acostumado. Aí a música, ela tem essa questão do o que é música. Primeiro, a gente podia passar a manhã inteira discutindo o que é música, né? Mas essa música que não é música, uma música que ela entra subjetiva. Tem, isso é muito utilizado nos filmes. Uma música que tu percebe quando ela já está na metade, tu não lembra quando ela começou. O cinema trata muito isso como, né, de uma forma de trazer a música vir num fade subjetivo, assim, ninguém percebe, e até que tu já tá meia hora ali emocionado com aquela cena e aí se dá conta que tem uma música. Vamos passar pro próximo? Pode falar. O Tubarão tinha, não era música, mas era um som que te apavorava antes de aparecer. Mas era uma trilha sonora. O suspense aqui, né? Fantástico. É o conceito de leitmotiv, que é como se fosse o refrão da música, né? Mas é um motivo sonoro que associa a uma ação, a um personagem, né? O tubarão tem aquela frase, né? Tan, 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 tan. São duas notas próximas ali de intervalo musical que criam uma tensão e essa tensão vai aumentando. A mesma coisa a música do Darth Vader no Star Wars, né? Tem um filme que é o Violência Gratuita, que no começo é a família... É uma família que é sequestrada, é um filme de terror. E aí no começo é a família no carro, indo sair de férias. E aí a música já é uma música de tensão, que tu já fica imaginando que vai acontecer alguma coisa. Daí tem um vídeo no YouTube que mostra, eles trocaram a música e botaram uma música feliz. E aí parecia que era uma família saindo para viajar num domingo feliz, uma coisa. Muda totalmente a tua percepção só pelo som que eles trocaram. É muito legal. Eu acho que o som ele antecipa muito o que vai acontecer, né? Aquela série Ruptura também. Quando o som começa a ficar muito, parece que ele vai antecipando que alguma coisa muito louca vai acontecer depois. Baita. Pela convivência próxima com o Cícero, que é músico, a gente muitas vezes faz o exercício, tira o som. E é muito interessante, porque daí tu vê o quanto aquela cena depende daquele som. Tá, poxa, genial que você está trazendo. Já está me levando para outros caminhos aqui, pensando em dinâmica também, que tem que falar de dinâmica. Laura, o próximo slide é uma porcentagem?
Não, né? Deixa eu ver se eu botei o slide da porcentagem, porque eles trouxeram uma coisa que vai para um outro caminho, que eu acho que eu vou pular uns slides e depois eu volto. Deixa eu só ver se eu botei a porcentagem aqui. Depois eu falo de camada. Não botei a porcentagem. Tá, então é isso aí, estamos no slide certo. Eu ia botar um slide, no final não botei, que eu tava, na verdade eu não botei porque eu acho meio até prepotência, assim, mas eu costumo botar assim 50% num slide. E aí eu questiono, né? Algumas pessoas argumentam que o som é 50% da experiência audiovisual, e eu queria saber se vocês concordam. Não. Depende de como é utilizado esse som. No meu. Mas o som manipula toda a emoção, tudo vai mudar. Exato. E eu acho que mais do que despertar emoção, ele dá a profundidade, a intensidade da emoção que tu vai sentir. Inclusive, ele consegue substituir um sentido, porque quando tu faz uma descrição visual, tu utiliza o som. Que demais. É nessa hora que eu olho para os produtores e falo, então o orçamento tinha que ser 50% ou mais também, para o som. O orçamento do som, então também, né? Se o som é 50% do que tu está entregando, por que o orçamento é 2%? Aí eu volto para o primeiro slide, a importância do som, né? Por que a gente discute a importância do som? Então essa é a ideia, o som é importante, e aí todo mundo concorda, não, o som é muito importante. Tá, mas né, por quê? Mas enfim, são outros debates, né? A ideia aqui é falar da importância mesmo, não do cachê, do som. Sim, sim. Isso aí em todas as Vamos lá. Mas é isso, essa experiência sensorial, que é a soma de áudio e vídeo, né? Ela traz essa ideia. Quando eu pergunto, vocês têm uma bagagem já cultural, musical, vocês reconhecem essa importância. Mas quando eu pergunto para outros públicos, principalmente para os mais jovens, assim, essa importância ela é associada só em filmes de terror, muitas vezes, filmes de suspense, em que o som faz parte da estratégia narrativa em conduzir aquela emoção, aquele susto, né? Musical também, mas assim, os jovens geralmente associam isso, assim, não, o som, um filme de terror, um filme de suspense sem som, vira uma piada, porque tu não, né, o som faz esse papel de conduzir essa emoção e de dar o susto, que é o que vocês estavam trazendo, da dinâmica, né, a dinâmica... Definir quem é o vilão. Isso, exatamente. A dinâmica é uma coisa que vai... como na música, acho que é mais fácil usar exemplos musicais, né? A música tem um refrão, tem uma parte que ela cresce o refrão, às vezes tem mais intensidade, tem um especial que muda, né? Ou tem uma parte mais calma, tem diferentes intensidades. Né? Essas intensidades, a gente pode trabalhar isso no audiovisual, na música ela... tem músicas que não tem muita diferença de intensidade, né? A gente pode pegar gêneros do rock... punk rock, principalmente, às vezes a música é do início ao fim, lá em cima, não tem pausas, né? Mas tem outros estilos que já utilizam essas pausas. O cinema é a mesma coisa, ele pode utilizar, eu posso pensar em curvas de intensidade ou curvas dramáticas que vão deixar aquilo mais tenso e menos tenso. Eu vou falar disso um pouquinho depois, né? No último slide a gente vai falar sobre isso. Isso é uma cena. É uma cena que nós estamos aqui assistindo. Que sons teriam essa cena? Música, Garota de Ipanema, é isso? Música. Tá, já vamos começar. Vento. Vento e mar. Mar, que é mais que pode ter nessa cena? A Lili cantando Coisa Boa. Coisa boa. Pô, eu quero ouvir essa. Pode ter passos, se tiver alguém caminhando. Passos. Muito bem, aqui a gente entra naquela ideia que eu falei da questão tecnológica, né, do surround, mas a gente está tirando o aspecto tecnológico, vamos falar de conceito, né? A tela, nós temos um quadro, né? Um quadro, vocês já viram enquadramentos, plano geral, plano médio, não? Ainda não? Vocês vão ver os tipos
Tem algum professor que certamente vai falar dos tipos, né? Porque isso é da linguagem. Plano geral é um plano mais distante, plano médio, até chegar no close, né? Aquele plano fechadinho. Então tem vários tipos de enquadramento. Isso aqui é um plano bem aberto. Só que ele é um plano que ele tem um limite, né? O quadro, a tela, tem um limite. Então nós temos aqui a borda da tela e o plano enquadra isso aqui. E aí o que a gente pode pensar? E aí pensando agora como o som como ferramentas que vocês vão utilizar, vocês vão criar sons para audiovisual. Vocês podem pensar o que tem para além dessa barreira, que é a tela. A tela tem uma borda, só que o espaço cinematográfico ele pode ir além do que o plano está mostrando. Então a gente pensou aqui, bom, tem o mar, tem o vento, né? Mas e se daqui a pouco tem um avião passando? E se tem um helicóptero aqui do lado? Né? O parque de diversões. A gente está num dia lindo, mas e daqui a pouco se começa a ouvir um trovão ao longe, assim, será que não está vindo uma nuvem lá de trás e está vindo, né, o dia lindo, mas não vai ficar lindo? Então a gente começa a criar linhas narrativas que vão além da tela. Então quando vocês vão pensar ideias de roteiro, né, ou já tem a obra filmada e vocês estão trabalhando ali na pós-produção, pensem para além da tela. Vocês podem criar histórias, né, e o som ele é muito utilizado para contar a história para além desse limite que nós temos da tela. Eu posso colocar um helicóptero aqui do lado e eu economizei alguns milhares de reais sem precisar alugar um helicóptero para botar na cena, porque o som do helicóptero resolveu. Esse tipo de coisa também é muito utilizado, já falando de cachê, né? O som, ele, às vezes, é utilizado para colocar coisas na narrativa que não estão ali visualmente, né? E que fazem parte, né, do roteiro. Então, ao escrever um roteiro, vocês podem já pensar no som. O som começa no roteiro. Não precisa tá tudo na tela, né? E aí, quando eu falei do aparato tecnológico, o surround, ele traz essa possibilidade numa sala de cinema, que é poder ter um som que vem de trás, vindo de trás. Tem caixas de som espalhadas pela sala, né? Desculpa, teu nome era? Bruna. A Bruna falou que comprou um home theater para ter mais essa experiência, né? De imersão, né? Que é aqui que é imersão. É uma plateia que vai estar imersa nesse espaço espaço narrativo, digamos assim, nesse mundo, né, imaginado e criado do audiovisual. Né? Então você vai estar sentindo, por exemplo, num show, né, pode ter um palco, uma banda e o som da plateia e a experiência de que o público está no meio dessa plateia, ouvindo o som da plateia Eu vi um show e ao lado. realmente tu ouve assim bem direitinho, tem 2 caixas atrás e 3 na frente. Então tu consegue realmente ficar muito mais imersivo, parece que tu tá realmente dentro do estádio, assim. Essa é a ideia, tu consegue criar e colocar o público nessa condição. Eu tenho alguma experiência no DaVinci Resolve e na parte de áudio ali, tu consegue direcionar, o espaço está vindo daqui, a pessoa está falando nesse sentido aqui. Então tu monta o cenário virtual e tu trabalha o áudio nesse espaço. E se tu tiver caixas de som, né, em todo espaço, tu consegue ditar de onde vem esses áudios. Exatamente, esse é o bom, né, dessa tecnologia, só que aí eu volto lá para o início, para a primeira pergunta que eu fiz quando vocês se apresentaram, onde vocês estão consumindo audiovisual, que muda tudo. E aí que entra, não quero trazer notícia triste, mas aí que entra, assim, o dilema que é fazer também, porque às vezes a gente cria isso empolgado, nossa, eu vou botar esse som lá atrás, né, e eu vou colocar o público atrás para a pessoa se sentir imersa, mas assim, quantas pessoas numa sala vão ter essa experiência, né, vão ter esse equipamento, ou vão assistir, né, ou vão ter o equipamento e montar do jeito certo para ter essa experiência. Isso foi um problema, né, ao longo dos anos. Isso é um problema no cinema, não é só um problema para nós enquanto consumidores em casa, né, o que eu assisto em casa. O cinema é um problema também, porque alguns padrões foram criados, uma empresa chamada Dolby criou muitos padrões, só que é muito difícil um cinema manter um padrão. Então quem tem experiência com exibição em cinema sabe o drama que é fazer um teste de projeção para ver se o som tá bom, para ver se tá tudo certo, porque mesmo numa sala comercial, às vezes esse padrão não tá respeitado.
Inclusive, George Lucas, né, do Star Wars, criou uma empresa chamada THX para fazer um padrão para cinema, porque ele ia no cinema e os cinemas não tinham esse padrão. Aí tem os cinemas que tem o logo THX são porque eles seguem esse padrão, mas aqui é muito raro ver um cinema. Oi, Tem vários cinemas que, inclusive, tem caixas atrás, mas elas não funcionam. Você tem o som da frente, então tu perde totalmente a imersão, tu paga caro por uma coisa, chega lá e não é o que quer. Exatamente. O fone de ouvido não consegue reproduzir? Depende. É uma coisa bem avançada o fone de ouvido reproduzir essa imersão. Ele tem que simular o teu ouvido, ele tem que ter um algoritmo que simula, porque o que faz a gente saber que o som está vindo atrás, não no cinema, né, no nosso... Eu tô no meio da floresta e vem um tigre atrás. Como é que eu sei que esse tigre está vindo de trás, né? É uma questão que quem é responsável por isso é todo esse sistema aqui, 2 ouvidos, essa cavidade, e aí eu tenho como se fossem 2 microfones, né, meus ouvidos, eles mandam um sinal que eles captaram para o meu cérebro. O cérebro vai comparar esses 2 sinais. E as diferenças entre esses 2 sinais dos meus 2 ouvidos vai fazer meu cérebro entender se o som veio daqui. Se ele veio daqui, ele chegou nesse ouvido primeiro e chegou nesse um pouquinho depois. E aí o nosso cérebro calcula isso. E aí pesquisadores, né, por muitos anos tentaram descobrir como isso funciona até que chegaram num algoritmo que reproduz essa sensação. Então o que o DaVinci faz certamente é esse algoritmo. Ele já te reproduz enganando o teu cérebro para fazer o som parecer que está vindo lá de trás. Isso é áudio binaural, é um outro capítulo, né? Se eu entrar nisso agora, mas quem quiser depois trocar uma ideia sobre isso, a gente pode falar áudio binaural. Só que nem todos os aparelhos reproduzem isso. Aí que tá, tu pode fazer pensando nisso, mas aí a pessoa vai ouvir no celular e não tem. E aí já dá problema. Alguém tinha levantado a mão. Opa. Dessa cena estática, Uhum. puxando a brasa pro meu assado Pra fotografia. Uhum. Ela pode começar numa projeção muda, silenciosa, Uhum. entrar num som ambiente de aragem, vento, mar, e te direcionar para a próxima cena que vai vir, digamos, vai entrar um cavaleiro, Uhum. batida das patas do cavalo, então o som pode te levar a isso. Tem uma regra para isso, não pode usar uma imagem estática partindo da estática para ir para o movimento, ou essas duas, pode haver essa simbiose? Pode haver. Não tem regra nesse sentido, é linguagem. A linguagem audiovisual, o resultado vai te dizer uma coisa. Se for diferente, talvez tenha outro significado. Então, o significado pode mudar. Então, é muito utilizada essa antecipação de som nas cenas. Tem uma cena e nós já estamos escutando o som da próxima cena e aí corta para a próxima cena, né? Isso na montagem é muito utilizado. Porque causa esse estranhamento, né? E a gente está ouvindo um som que não é dali, mas já é tão utilizado que eu, por exemplo, assistindo, para mim já faz parte da linguagem. Eu já sei que vai vir a próxima cena e que aquele som é da próxima cena, né? Às vezes roda alguma surpresa, alguma coisa, mas geralmente, né, essa do cavalo é o exemplo perfeito. Assim, tô aqui, eu começo a ouvir um cavalo e aí o próximo plano é um plano mais fechado no cavalo vindo por essa estrada, né? Isso já está associado, por quê? Aí eu ligo esse plano e o plano do cavalo, eu ligo por um som que vem antes e eu ligo esse espaço-tempo. Né? O que é uma cena, na verdade? Essa é uma outra discussão. Cena, plano e take. Já falaram de cena, plano e take? Cena, plano e take, né? Uma cena, um plano e um take. Eu falo um plano aqui, o que é um plano, né? Essa imagem é uma cena, aí é um plano. Aí o plano do cavalo. O plano do cavalo estando nesse mesmo contexto temporal, lugar e tempo, eles estão, e narrativamente, eles estão na mesma cena. Então isso conecta os dois. E o som muitas vezes é usado para conectar. Então essa continuidade, essa fluidez temporal. Né? E se eu quebrasse, eu posso querer conectar ou eu posso querer quebrar. Né? Eu posso, por exemplo, ter um lugar e eu quero mostrar esse mesmo lugar em outro... agora não é mais dia, agora é noite. Eu tô com uma cena aqui interna. Né? E aí, na janela fechada, né? Isso que a gente está vendo agora. Eu coloco passarinhos. Né? E eu sei que, né, eu associo ao dia.
E aí eu corto para um outro plano dentro desse mesmo lugar e eu coloco um grilo. Então o espectador sabe que ocorreu uma passagem de tempo entre um plano e outro, já é outra cena. Nós mudamos essa relação espaço-tempo. Então o som também serve para isso, né? Para fazer essa condução temporal e espacial nas cenas. Que horas são? Deixa eu ver. 10h25. Vamos lá. Podemos passar para o próximo. Muito bem, agora a gente chegou nas camadas. Eu chamo de camadas, né? Coisas que, se eu fosse categorizar, a gente já vem falando disso, vocês são bem já, com bastante base, né, de música e de cinema, então talvez isso até já seja meio tranquilo assim, para vocês, mas se a gente fosse assistir um filme, como é que vocês separariam categorias de som de um filme? Teria como separar? Tem diferentes, por exemplo, a trilha sonora é uma coisa. Tá. Aí depois tem essa parte do Foley, lá, dos sons que passam. Efeitos Sonoros. Tem os diálogos. Diálogo. Bom, chegamos em 3 categorias, pelo menos, né? Algumas a mais ali. Então, isso aqui é uma coisa que, assim, nós, enquanto espectadores, a gente está associando essa categoria. Mas a gente não sabe como isso foi feito. Foi captado tudo junto? Foi editado depois? Será que era um som só e eu estou tentando separar esse som? Então isso é uma discussão que ela tem um lado acadêmico, o lado da teoria, e tem um lado prático. Tá? Eu vou falar mais do lado prático, né? Mas assim, no lado da teoria, se a gente fosse assistir um filme, a gente não sabe como os sons foram feitos, porque eu estou assistindo e eu não trabalhei nesse filme, não vi o projeto aberto ali, né? Então eu estou assistindo. Então eu tenho como separar, mas a partir de uma leitura minha, de uma experiência prévia, mas eu não tenho como saber se aquilo ali era um som que estava na hora ou se foi um efeito sonoro adicionado depois, não tenho. Então, narrativamente, o que importa? Bom, agora a gente começa a falar diferente, né? Deixa eu passar o slide ali. Então, narrativamente eu posso pensar que tem, né, voz, efeitos sonoros e música, que fosse o que vocês trouxeram aqui. Eu posso, basicamente, né, pensar esses 3 elementos. Vocês falaram trilha sonora. Aqui tem um problema de tradução, tá? Que está muito mais na discussão teórica. Na prática, no dia a dia, todo mundo chama música de trilha sonora. Sim. Mas a trilha sonora, se for pegar a origem do termo, né, era uma... Cadê a película aqui, né? O som, ele ficava na bordinha aqui da película. Aqui tem os fotogramas. Esse aqui é um fotograma sem som, tá? Essa parte aqui do lado tinha uma trilha, né? Então que o som era executado aqui, tinha a onda sonora aqui e um feixe de luz passava por essa... Era ótico o som, né? Então um feixe de luz passava e aí isso aqui fazia, dependendo da abertura aqui que estava queimado na película, fazia esse feixe flicar e aí um outro equipamento que recebia esse feixe flicando fazia essa vibração depois ser transmitida na caixa de som, ser som. Então isso era uma trilha sonora. Então trilha sonora, na origem do termo, é todo som. Tudo isso aqui é trilha sonora. Então dependendo de com quem vocês forem conversar, se é uma pessoa que é mais do campo teórico do cinema, e vocês vão falar, eu queria fazer a trilha sonora do filme, a pessoa vai entender como, eu quero fazer tudo isso aqui. Sim. Mas no dia a dia, de uns anos para cá, acabou sendo informalmente associado à música. Então tudo bem que eu falar trilha sonora, não estou aqui corrigindo vocês, mas só estou explicando que existe essa confusão, né? É bom sempre ter certeza, não, eu estou falando da música, não estou falando do som todo, tá? Então assim, se eu pensar então camadas sonoras, voz, efeitos sonoros e música. Aí vocês comentaram outras coisas ali, né, Foley. Eu vou mostrar agora um exemplo e a gente vai discutir essas outras coisas do ponto de vista prático. Vou mostrar mais uma cena.
Tá, deixa eu até contextualizar o que eu tô mostrando. Ei, para. Tá, deixa eu contextualizar. Eu mostrei aquela cena do skate, né? Isso é um documentário sobre essa modalidade de esporte, né, do skate, que é skate downhill, que é a corrida de skate descendo lombas, né? Essa modalidade, ela é um campeonato mundial, e esse documentário que foi uma produção da Zeppelin Filmes há uns bons anos atrás, e que eu trabalhei na edição de som né, no desenho de som desse filme. E aí eu trouxe alguns materiais separados, os sons abertos, para a gente poder ver, né, as camadas sonoras. E aí essa cena é uma cena do filme que eles vão mostrar algumas coisas que acontecem, né, e a gente vai assistir tentando identificar essas camadas. Então tentem prestar atenção em quais sons vocês estão ouvindo, e depois a gente vai listar esses sons que a gente ouviu dentro dessas camadas. Tá bem? Um adendo, isso aqui é a etapa brasileira, e essa lomba aqui é em Teutônia. Or do we feel like a cannonball being shot down the road? You're pretty much hoping that your board stays underneath you and you get kind of like little lifts on the roads. It's a rough, fast hill. You can't turn on the autopilot. Bater de um lado do outro no ferro é muito perigoso. Or do we feel like... Tá. Deixa eu ver aqui. Essa versão que eu tenho era a versão de trabalho, né? Então não tem legenda, mas ele tá falando da sensação que é descer com o skate nesse asfalto que ele é meio quebradinho, e aí tu passa com as rodinhas do skate naqueles pequenos buracos no asfalto. Ele menciona um jogo de videogame que tinha que ficar apertando o botão B do controle, acho que era do Super Nintendo, e aí que para ir mais rápido, né, e passar por cima desses buraquinhos, né. Enfim, só para contextualizar ali o que ele tá falando, mas o que nós temos aqui de camadas sonoras? O que vocês... Tem uma música aqui que começou bem suave ali, aí depois, quando eles começaram a andar rápido, dava pra ver o vento passando, assim, né? E aí quando começou as quedas, começou a ficar tenso a música. E a roda que sugere a velocidade, né? No início tinha até barulho do passarinho. Passarinho. Foi colocado um microfone no skate? Eu já explico como foi feito. Vamos. Porque me pareceu atrito, assim. Sim. Me pareceram trilhas sobrepostas. Opa, trilhas sobrepostas. Músicas sobrepostas, tá. Ela falou sobre as rodinhas. O som das rodinhas. Tá. Temos vários sons, então... O som das pessoas, são de falar, não só a voz dele, como de todas as pessoas quando ele cai. Às vezes quando a gente fala... Bom, eu tô com a reputação muito baixa porque eu enganei todo mundo com o som da moto no início, né? Então eu não vou perguntar... Vocês acham que esses sons são reais? Depois de botar o som da moto no início. Mas assim, convence? O que a cena passou para vocês? Que sensação a cena passou? Tensão, adrenalina, emoção, velocidade. A trilha sonora não é original, é uma trilha desse efeito dramático, tudo, mas já constituída. Assim, uma trilha que tu pega... Da internet? Na internet. Não, ela é original. Ela é original. Essa trilha, o músico que assina essa trilha é o Everton Rodrigues. Ele tem trabalhado bastante com teatro agora, lá por Porto Alegre. Não passou para pegar, por exemplo, o som das rodinhas, do público,
do skate, tudo, né? Essas são as camadas que tu vai colocar o microfone. Eu vejo só como uma ilustração. Ilustrou a cena. Exatamente. Te levou para ela. É que nem, por exemplo, não sei fazer uma comparação, mas tu vai gravar um show ao vivo. Tu gravar na mesa de som sem a plateia não tem impacto zero. Né? Exatamente. Gravar depois a voz das pessoas. A comparação do show até é interessante. Eu vou mostrar... Bom, a gente entendeu que tem a camada das vozes pelo depoimento, né? É impossível tu dar a dramaticidade que ele queria dar na cena colocando só a batida de um skate no feno. Então o que tu acha que tem ali? O ataque musical. O ataque musical, tá. Então tem uma construção de coisas. As camadas elas vão, né, sendo sobrepostas e essa construção para levar a uma emoção. Eu perguntei a sensação, todo mundo respondeu a sensação que era o objetivo da cena. Né? Essa é a cena em que o filme ele começa muito legal, falando do esporte, falando do skatista, e essa é a primeira cena que vai aparecer eles caindo. E é a cena que a ideia era, poxa, tá, a gente tá falando de 120 km por hora num skate. Eles caem e se quebram no chão. Então, era a hora de mostrar a velocidade. E de que forma a gente mostra a velocidade com audiovisual, com som e imagem. Eu vou mostrar agora uns trechinhos abertos, tá? Algumas camadas. Eu tenho aqui uma que soma os sons ambientes. Então alguém falou em passarinho, tá aqui o passarinho, ó. Deixa eu dar um stop. Ou seja, durante a fala do depoimento do personagem, tinha uma camada de som, de efeito sonoro ali, que estava preenchendo. Aquele som que a gente estava ouvindo não era só o som captado na hora do depoimento. O passarinho foi adicionado depois, na pós. Então isso a gente começa a separar as camadas, e aí por isso também a importância da captação de som ser a mais limpa possível. Porque quando eu tenho uma captação limpa, eu consigo criar em cima desse som. Eu tinha isolado só praticamente o som da voz dele e eu crio tudo que eu quero, né, a partir dessas camadas. Ele poderia estar até num lugar onde não era um ambiente livre, assim, um espaço aberto, com esses passarinhos. Nesse caso ele estava no ambiente aberto, mas poderia também. Aí, Esse... Tinha som do vento também, né? Tem do vento também. Com o passarinho parece vento. Sim, uma série de folhas que era... Acho que a interpretação de quem está filmando ali, passar a sensação, né? Que às vezes não é captado ali, ele passa toda a sensação dos passarinhos, que é captado pelo áudio, do vento, então ele monta a interpretação dele naquilo ali. Mais ou menos, não é a interpretação de quem está construindo a cena, não quem está filmando, porque quem está filmando às vezes não está concebendo a cena. Então, aí a gente começa a falar nessa ruptura entre o momento da gravação e o filme pronto. Assim, aí câmera e diretor também. Qual é o objetivo no momento de captar? Se eu quero editar isso depois, eu tenho que captar o mais limpo possível. Né? Então isso é um dos objetivos. E aí são concepções diferentes de captação. Tá? Mas é a mesma ideia da música, né? Se eu vou puxar da mesa de som ali o show, eu não tenho como mexer, já está gravado, já está mixado em duas pistas. Eu não tenho como aumentar o som da voz e do piano. Agora, se eu gravo instrumento por instrumento separado, eu tenho como controlar isso depois. Aqui é a mesma ideia, se eu vou gravar separado, eu tenho que isolar, né, o máximo possível a voz. Mas o criador da trilha sonora, enfim, ele vai fazer isso depois de visto a cena ou já no roteiro? Já tá, porque aí é uma questão toda da captação real, né, do áudio ambiente, né, e do que tu vai sobrepor depois. Mas é uma cena visualmente elaborada pelo diretor, né, e a partir que o cara que vai fazer a trilha sonora vai entrar depois, né? Depende dos acordos. Existem
Eu já trabalhei em projetos, eu não trabalho com... Bati de novo no microfone, desculpa, pessoal. Eu já trabalhei em projetos, eu não como músico, né, mas que eu estava no projeto, mixando, fazendo edição de som, mas que o músico entrou desde o roteiro, e também trabalhei em projetos que o músico entrou depois. Tem músicos que preferem trabalhar desde o roteiro e outros que entram depois. Então tudo depende dos acordos, né? As duas formas podem ser concebidas, assim. Eu pensei até o seguinte, por exemplo, ele poderia pegar a cena sem a música, botar lá no programa e começar a fazer a música, gravar em cima. Muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim, mas também poderia já ter a música pronta e encaixar na cena. Sim, e aí entra um problema da música de referência. Eu entro nessa questão depois, eu vou falar da música de referência. Mas esse som dos pássaros e vento e coisa, foi uma captação feita lá ou já tem, né, um banco de dados? Tudo, exatamente, é banco de dados. Aí eu vou explicar a diferença agora dos efeitos sonoros para os sons ambientes e para o Foley. Ali eu botei tudo como se fosse efeitos sonoros. Eu vou reproduzir agora até o final da cena, e já vou falar o que é Foley. Vamos lá. Aí a 130 e bater de um lado do outro no fêmea é muito perigoso. Aí eu vou mostrar vou parar num plano aqui pra gente discutir. Aqui, ó. Vocês escutaram o skate, certo? Esse plano é um plano muito aberto. Olha a distância da câmera pro evento acontecendo. O som parece que foi aqui. O som parece que foi perto. Então a gente começa a separar ponto de escuta e ponto de vista. Eles podem ser diferentes. E a gente pode trabalhar com isso criativamente. Só que, se eu tiver com o microfone na câmera, né, eu não consigo captar lá. Isso vocês que trabalham com música, vocês acho que vivem isso direto, né? Tem que cantar perto do microfone. Eu não posso estar o microfone aqui e eu estou aqui. Como é que vai ficar o som? Num palco. Vai ficar horrível. Só que eu já vi muitas vezes a gente fazer uma captação, a câmera tá ali com o microfone em cima da câmera, a gente vai ver esse exemplo de tarde daí. A câmera ali com o microfone em cima da câmera e eu aqui dando depoimento. E aí é a mesma distância, né? O que muda? Então, claro, às vezes muda o tipo de microfone, mas a lógica é a mesma. Então, quanto mais perto o microfone, mais detalhado, isolado a gente consegue esse som. Nesse caso, era impossível. Isso aqui é um evento ao vivo, é um evento público, aberto, né? Não era um set de gravação, isso era uma corrida de skate que estava sendo documentada. Então a equipe tinha várias câmeras, várias pessoas, tinha carro de som, tinha narrador, e aí tudo isso tem no evento. Então basicamente o som que estava sendo captado pelas câmeras, ele não podia ser aproveitado, porque tinha essas outras coisas. Às vezes um trechinho de uma pessoa descendo tinha o narrador narrando a corrida, um microfone lá. E nessa cena isso narrativamente não era interessante, não queriam utilizar. Então tudo nessa cena foi construído, basicamente. Não tem o som direto sendo captado. Mesmo a rapidez... A rapidez, tudo... Aquilo ali é de banco de dados? Aquele som de vento, ele aquele específico dessa cena, ele não é banco, ele é como se fosse um sintetizador. É um som que a gente manipula com um equalizador fazendo tipo um som de vento. Né? Uma pergunta, a gente não nota nessa gravação, e muitas vezes a gente não nota em filme, uma coisa que para mim causa bastante estranheza nesse tipo de cena, que é a falta do efeito Doppler do som. Isso é sempre por causa desse uso de banco? Bom, vamos lá, vamos por partes. O efeito Doppler é aquele efeito da ambulância, né, que vai vindo longe e ela vai mudando o tom, né? Não só a intensidade, mas muda o tom. Ela começa mais aguda e vai mudando.
né? Foi mudando o tom. Isso é o efeito Doppler. É um fenômeno físico, porque a fonte sonora ela está mudando a distância. E quando a fonte sonora muda a distância para o ponto de captura, para o ponto do ouvinte, né, o som demora a chegar até aqui, só que ao mesmo tempo ele está andando. E aí ele causa esse efeito do som mudando. Um achatamento né? de frequência ou de extensão de frequência? Ele começa... como ele vem vindo e vem mudando, o tempo de... se eu usar para quem é músico vai entender delay, né? O tempo como se fosse um equipamento de delay. É como se eu pegasse o equipamento de delay e fosse mudando o tempo dele enquanto se aproxima. Por quê? O tempo vai reduzindo, a distância vai reduzindo, e aí isso muda o comprimento da onda e faz essa mudança de tonalidade mesmo. Aqui a gente simula isso com esse som de vento, que ele faz... né? É um certo efeito Doppler. Ele é um efeito que é utilizado na mixagem, mas aí exemplos em que você não percebe isso, aí depende de quem mixa, assim, ou quem constrói esse som. Não sei se tu quer dar um exemplo de que tu sentiu falta do efeito Doppler em algum... Não, é porque eu acho que fica bem artificial, porque essa percepção de efeito Doppler, todo mundo já parou do lado de uma estrada, tu vê isso o tempo inteiro. Né? E dá um ar de realidade, de presença, de tu te sentir ali na cena, que é mais difícil da gente ver em filme. Porque fazer isso artificialmente deve ser realmente bem complicado. Mas às vezes a gente vê que tem filmes que tem bem isso e que talvez seja gravado diretamente, talvez não exatamente ao mesmo tempo que está sendo gravada a cena, mas gravado o som daquela coisa acontecendo. Sim, assim. sim. Que é um outro vídeo, eu mostro esse exemplo agora, que eu fiz isso nesse filme. Vamos lá. Vou mostrar isso aqui, ó. Esse aqui são só os sons dos skates. Com o efeito Doppler. Ó. Isso é o efeito Doppler. Que é o som que começa... Ele começa mais agudinho e termina mais grave. Aí ele vai ficar rodando em loop, né? Deixa algumas captações depois edito. Exatamente. Nesse caso, como era um evento aberto, não dava para aproveitar e não tinha nem... Assim, a equipe de captação de som estava preocupada em gravar os depoimentos, enquanto alguns captavam as descidas com as câmeras, não tinha nem microfone. O microfonista estava lá gravando depoimento com outra câmera em outro lugar. Então, veio para pós-produção de som a cena já montada, assim, sem som de skate. Aí o que aconteceu? Tinha necessidade de ter esses sons, que não foram captados. Aí, nesse caso específico, a equipe, nós entramos em contato com skatistas que praticam esse mesmo esporte, não os mesmos que estavam lá, mas skatistas que praticam essa mesma modalidade, e explicamos, nós estamos trabalhando num filme, assim, a gente precisa desses sons, a gente queria gravar, e aí eles toparam, nós combinamos um lugar, e nós fomos com equipamento, o gravador que a gente vai usar, que vai mostrar ali à tarde, foi exatamente com um gravador portátil, microfones, gravar só os sons dos skates. Então esses sons que a gente está ouvindo são realmente os skates, só que de outras pessoas, em outros lugares, gravados separadamente, para poder colocar nas cenas. Né? Então, olha só a forma como é construído. Né? Então é uma gravação, só que ela é uma gravação que ela foi tipo montar um banco de dados de skate. Né? A gente gravou vários skates e, né, tem uma pasta no computador com vários sons que foram gravados durante o dia inteiro, e daí depois foi colocando no filme o som que eu achava que melhor se encaixava em cada cena. Não há necessidade de declarar isso, que o som não é captado no momento, ele foi buscado depois? Não, isso é o cinema. Isso é cinema. Cinema é uma enganação. Foley seria tu pegar algum artifício, alguma coisa que não é um skate,
uma manivela, um negócio que simula o som parecido, é bem mais fácil. Tu pega um artefato lá e tu põe o microfone e grava. Exatamente. Daí vamos pro Foley, então. Só para contextualizar, então, Foley tem esse nome por causa desse cara aqui, que se chamava Jack Foley. E ele foi um dos pioneiros a fazer isso, a pegar objetos e criar esses sons com esses objetos para o filme. E aí, em homenagem ao Jack Foley, o nome dessa arte virou Foley. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo que está bem ligado à música também. Picture. Let's go! 1, 2, 3, 4. Pode sim, pode sim. Tá acabando. Tá. Então, aqui é um exemplo que é o Reluctant Dragon, um filme da Disney muito antigo. E é um exemplo de uma criação meio musical, Foley, tudo meio misturado. Música, Foley. A ideia da separação das camadas que eu falei ali, ela tem um ponto como pensar da parte acadêmica, nós assistindo, e métodos de produção. Esse método, naquela época, né, faziam tudo ao mesmo tempo. Hoje já não, hoje é tudo separado. Grava item por item e depois, né, mistura, né, junta num software e mistura. Então, a principal diferença disso aqui, que eu posso falar, né, Foley, para os skates que eu gravei. Aqui eles estão com uma tela, pode passar, com uma tela, olhando a imagem e fazendo aquele som, sincronizando já. Então, tudo que é feito já é no timing da cena. Ou seja, é uma performance. O Foley, por isso que a gente chama que quem faz Foley é artista de Foley. Porque a pessoa está ali fazendo uma performance com algum objeto para criar aquele som sincronizado com a cena. O efeito sonoro, aí já desmembrando, né? Deixa eu voltar para o slide ali. É uma coisa meio confusa, porque os termos são os mesmos, mas usados em contextos diferentes. Então eu vou fazer assim, ó. Eu falei desses três aqui. Eu falei desses três, né? Só que agora eu separo efeitos sonoros em 3 categorias. Então, nesse contexto de produção, eu vou chamar de efeitos sonoros tudo que não é voz e não é música. E aí aqui eu posso pensar, bom, então eu tenho Foley. O que é o Foley? Esse efeito sonoro que é criado olhando para a tela. Eu vou ter os sons do ambiente, o som do passarinho, às vezes pegado em banco de efeitos, né, ou efeitos mesmo, e aqui tem problemas de tradução, né, na indústria americana tem mais umas divisões, aqui efeitos, chamam de hard effects, os efeitos pontuais, tipo um carro passando, e os efeitos contínuos mais do ambiente, né. Então, essa divisão aqui, isso aqui são formas diferentes de fazer efeitos sonoros. Então, assistindo um filme, eu não sei como foi feito. Então eu não sei se a pessoa gravou aquilo num estúdio olhando para a tela,
ou se ela buscou num banco de dados da internet. Né? Antigamente tinham CDs de bancos de dados de efeitos sonoros, eram pilhas e pilhas de CDs. O rádio, né, em si também usou muito isso nas radionovelas. Radionovelas, exatamente. Radionovelas, enfim, na narração, né, para ter o suporte da criar uma... Exatamente. A radionovela tem muito disso na radionovela, né? Então, assim, Foley e efeitos sonoros, a diferença é a forma como é feita. Mas o resultado, eu posso conseguir o mesmo resultado de diversas formas, né? Tem que ver o que é mais prático, o que vocês... Fala, Bruno. E como que a gente faz para referenciar isso no filme? Tipo, se a gente usar algum áudio, alguma coisa feito por IA, como é que faz isso? Por IA, aí já entra outra questão. Referenciar, tu diz créditos. Isso. Tá. Aí, assim, quem criou cada som, aí entra a questão de direitos autorais. É a forma como cada som está atribuído. Existem efeitos sonoros que são de uso comercial, né, ou pagos ou gratuitos. Aí já tem na licença, né, quando tu compra um efeito sonoro que tu pode usar. Então eu nem acredito. Eu acredito quem editou, quem criou, quem pegou da internet e colocou. Que é uma criação. Quem fez o prompt. O ser humano por trás. Exatamente. Foi tu criou. O prompt é uma ferramenta, né? Tu usou uma ferramenta para colocar o som nessa cena. A criação é tua, não da... Por isso que eu falei do negócio da IA, né, de que ela vai ser uma ferramenta, enfim, quem está criando é quem está digitando o prompt, né. Agora aqui, a diferença do Foley para os efeitos Foley é dentro de um estúdio olhando para uma tela. Até tem uma foto de um estúdio de Foley aqui, a gente já vai fazer um break, né. Ah, tem a música, né. Um estúdio de Foley é assim, ele é um estúdio, é como um estúdio de música, só que ele vai ter vários pisos para gravar passos em locais diferentes. Vão ter milhares de objetos que parece um monte de sucata, mas é tudo organizado para fazer som. E a pessoa que vai fazer os sons dos filmes, então, ela vai olhar o filme e tem uma... já falaram de decupagem? Decupagem. Ela vai decupar o filme separando tudo que precisa ser feito em termos de som. E aí se atribui, isso aqui vai ser gravado, vai ser feito Foley, isso aqui vai ser banco de efeitos. Um exemplo, é muito mais fácil eu olhar para uma cena e fazer os passos do personagem olhando para a cena, do que eu pegar um banco de 10 sons de passo e ficar recortando e colando por 1h30 de filme. Então, por isso que aqui eu estou falando de métodos de produção. Né? É melhor eu fazer o Foley do que eu buscar esse banco de efeitos sonoros. Então, a diferença entre Foley e efeitos sonoros é a forma como é feito, não necessariamente o resultado. É processo de produção. Despejei um monte de coisa aqui. Comentários, dúvidas? Fazendo um meu documentário há pouco tempo, eu tive um problema que o vento pegou os microfones e o som do vento no microfone é horrível, né? Uhum. Mas eu queria reproduzir o som do vento. Uhum. Minha casa tinha no segundo andar, assim, quando dá vento é tudo soando, assim. Que legal. Eu peguei com o celular, né? Sim. Gravei o som da casa, do vento batendo na casa, e joguei na cena quando eu estava na rua com o vento passando. E tu gravou sem olhar a cena. Sem olhar a cena. Então tu criou um banco de efeitos sonoros. Se tu tivesse botado uma TV ali, dado um play na cena e gravado olhando a cena e né, interpretando de acordo... Aí era Foley. Porque daí, daqui a pouco tem uma coisa na cena que tu faz um movimento diferente para dar uma intensidade diferente. Né? Isso. Então a diferença está na forma como é feita, não no resultado em si. Então a gente não tem como assistir um filme e pensar, não, isso é Foley, isso não é. A gente segue mais ou menos uma lógica de mercado, mas... né? E a diferenciação do 5 pontos, não sei se você já falou, que eu cheguei atrasado. Tranquilo. A diferenciação do 5.1 para o 2. Pro estéreo... Eu falei não nesses termos. A gente falou de surround como um todo, assim, do som que passa da tela e ocupa o espaço, né? Aí tu tá trazendo o termo técnico, né? Que é o 5.1 são 5 caixas, 3 atrás da tela e 2 fora, né? No cinema tem várias caixas, mas é como se fossem 2, é o mesmo sinal, de um lado e de outro, né?
E o ponto 1 é isso aqui, é o subwoofer. E o 2.0 é só o estéreo. Então, cinema, geralmente a caixa está atrás da tela, aí vai ser pelo menos 5.1, né? Ou mono, enfim, mas a caixa atrás da tela. Porque daí a diferença é que tem uma caixa central, né? São 3 caixas, uma aqui e outra aqui. E aí os diálogos saem do centro. Já no estéreo, que é um sistema mais para a gente consumir em casa, tudo vai sair das laterais, né? Então essa é a principal diferença, mas tecnicamente a gente pode entrar nisso depois, assim. Dúvidas, comentários? É agora o break? Não sei se eu acho que eu passei do horário do break. Agora, Querem comentar? Vamos lá. No cinema, claro, a sala é muito maior, mas no estúdio, principalmente quem trabalha no estúdio, no home studio, que é um triângulo, né? Tu tem o estéreo, mas na verdade tu tem a famosa caixa fantasma. O centro fantasma. O centro fantasma. Isso. Mas Tu escuta como se estivesse saindo do centro. se tu tiver na mesma posição, que ele está falando assim, eu tenho 2 caixas. Lembra que eu falei que quem dá a direção é o nosso cérebro interpretando os 2 sinais dos nossos ouvidos? Se eu estou exatamente no meio, o som das 2 caixas, eles vão ter a mesma distância para os meus ouvidos, ou seja, esse som vai chegar ao mesmo tempo, de forma mais igual possível, nos 2 ouvidos. Ou seja, se um som vem do meio, ele percorre a minha face e chega nos 2 ouvidos ao mesmo tempo, com as mesmas características. O meu cérebro associa que esse som está vindo do meio. Então, se eu tenho um estúdio muito bem equilibrado em termos de acústica e as caixas muito bem posicionadas, eu estou exatamente no meio, eu tenho essa ideia do centro fantasma. Porque o meu cérebro lê como se esse som tivesse vindo do meio. Eu estou enganando o meu cérebro. Não tem nenhuma caixa aqui, mas parece que o som está vindo daqui. Se vocês tiverem a experiência de sentar exatamente aqui, eu acho que é difícil porque aqui a gente tem uma parede e aqui tem um outro espaço. Ou seja, a acústica já é diferente, teria que ser uma sala simétrica. É muito difícil conseguir isso no cinema, por exemplo. O centro fantasma é uma única posição. Se eu estou sentado um pouquinho para cá, essa caixa está mais perto. O som já não vai vir do meio. Aí por isso que na história, né, dos avanços tecnológicos do cinema se introduziu a caixa central, porque independente de onde eu estiver sentado na sala do cinema, os diálogos vão vir do meio da tela, porque aí é uma caixa só reproduzindo. Então por isso que se trabalha assim com o centro real no cinema, né? Todos os filmes theaters sempre tem a caixa central, para reproduzir o que para garantir esse efeito. Porque eu tinha pensado em termos de estúdio, está acostumado com esse centro fantasma. Mas isso aí, na verdade, na prática não... Para fazer som para cinema, mesmo num estúdio pequeno, tu pode ter um 5.1 pequeno ali, para ter uma caixa referência central. Porque o som muda, tá? De uma caixa física real para o centro fantasma. Na hora de equalizar o som, tu não pode tomar por decisões baseadas só no centro fantasma, porque o som da caixa muda. Né? Se fizer um estúdio musical, pode ser depois no 5.1 pode trair, pode sair diferente. Isso, vai. E assim, de um estúdio pequeno para uma sala de cinema também muda. Por isso que geralmente filmes para cinema se finaliza a última parte numa sala de mixagem que é uma sala de cinema. Por quê? Aí já é uma coisa bem técnica. Isso aqui é uma caixa que ela tem uma divisão aqui, um alto-falante para as frequências médias e graves, aqui não tão graves porque tem o sub, e isso aqui que a gente chama de tweeter, que é um alto-falante bem pequenininho para os agudos. Né? Nas caixas como essas aqui, isso aqui é um tweeter. Numa caixa que fica atrás da tela, é uma corneta, tipo aquelas cornetas de carro rebaixado, né? Que o pessoal bota o som, é uma corneta, porque a ideia da corneta é direcionar o som e concentrar as energias. Olha como muda o som, fica mais anasalado. Então o som da caixa do cinema, ele tem essa característica um pouco mais corneta, porque tem uma corneta. Então assim, mixar um filme todo num home studio e exibir no cinema, a chance dele ficar com essa frequência meio forte é grande. Então o bom é tu ir botar exibir, fazer um teste no cinema, volta para o estúdio e aí reequaliza para diminuir essa sensação desse som aqui, tirar essas frequências médias, atenuar elas. Se estivesse mixando com o som do cinema... Tu já faz naturalmente isso. Tu já Exatamente.
E no caso, tu trabalha com finalização, tu tem acesso a esse estúdio. Então, esse estúdio tinha... É um problema, tá? Esse estúdio, até pouco tempo atrás, não existia no Rio Grande do Sul. A gente tinha que ir para São Paulo ou Rio finalizar. Aí a PUC construiu um lá, e no Tecnopuc em Viamão, é o primeiro estúdio de mixagem, que é uma sala de cinema que teve no Rio Grande do Sul, que ficou pronto em 2020, mais ou menos. E a PUC fechou e vendeu todo o prédio. É um acaso esse estúdio estar dentro desse prédio que foi todo vendido para o Instituto Federal. E aí é o outro acaso de eu hoje ser professor do Instituto Federal. Então assim, só que a PUC retirou todos os equipamentos e levou. Então nesse momento, a PUC está com os equipamentos, com uma ideia de talvez construir o estúdio, né? E lá no Instituto Federal, qual eu sou professor, tem a sala, mas não tem os equipamentos. Então nós não temos nesse momento no Rio Grande do Sul um estúdio de mixagem que é uma sala de cinema mais acontecendo, né? E esses equipamentos são caros, né? Alguns milhares de dólares. Essa disputa está acontecendo com a TVE também, né? Com a extinção da TVE lá da fundação, os equipamentos todos que a TVE tem que pertencem ao governo federal, vinculados ao Ministério da Cultura e tal, o prédio, né? Isso. E eles estão tirando, enfim, tá uma confusão lá, não está resolvida, né? Isso. Mas está acontecendo algo parecido, assim, né? A PUC vendeu o prédio pro governo federal, pro instituto, né? E aí os equipamentos eram dela, ela foi lá, desmontou e levou, né? Mas enfim. Estragou. Vamos fazer um intervalinho? Bora. Bora? Café? Eu não sei